11 horas, 21 minutos. Agora vamos voltar a falar sobre a situação dos brasileiros que estão envolvidos nessa tragédia lá na Síria e na Turquia também. O governo brasileiro vai repatriar 17 pessoas que estão deixando a Turquia por causa desse terremoto ao longo da semana que deixou mais de 24 mil pessoas mortas. Esse grupo vai embarcar daqui a pouquinho e quem vem com eles junto a bordo dessa aeronave é o nosso repórter Theo Cury. Conta pra gente, Theo, como é que tá a expectativa por aí? Como é que está o clima? O que você tem enfrentado e visto daí, colega? Primeiro, parabéns pelo seu trabalho, viu? Um prazer receber você aqui no live desse sábado. Obrigado, Stephanie, eu que agradeço. Vou fazer uma entrada menos tradicional do que a gente está acostumado, andando por essa aeronave da Força Aérea Brasileira, que foi a aeronave que trouxe mantimentos, suprimentos, medicamentos e os cerca de 40 bombeiros militares do estado de São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais para auxiliar o governo turco na busca por desaparecidos e por sobreviventes desse terremoto sequencial que atingiu a Turquia ao longo dessa semana, principalmente no início da semana. A expectativa é muito grande, é gigantesca por parte de 9 brasileiros, sírios, turcos, tem um egípcio também e colombianos que vão agora para o Brasil, finalmente, pessoas que estavam morando aqui na Turquia. Vou virar a câmera para vocês acompanharem comigo o interior da aeronave, a aeronave da Força Aérea Brasileira que está levando de volta ao Brasil essas pessoas. Lá no fundo da aeronave vocês vão ver a bandeira do Brasil que foi estendida, expectativa bastante grande de quem está por aqui. A gente está ao vivo na CNN, todo mundo animado para voltar ao país. A gente vai primeiro para o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e depois a gente vai para Guarulhos, em São Paulo. E aí, a partir daí, cada um vai para um canto. Mas a expectativa é bastante grande, algumas pessoas aqui esperando para a gente poder sair, uma expectativa de a gente decolar às 6 horas da tarde. Aqui, meio-dia no horário de São Paulo, foi colocada uma bandeira do Brasil aqui atrás da aeronave, integrantes da Força Aérea Brasileira por aqui, e a expectativa para a gente voltar ao Brasil, a essa aeronave, obviamente, que trouxe as equipes de bombeiros do estado de São Paulo, de Minas Gerais e do Espírito Santo, e agora a gente voltando para o Brasil. Vou conversar rapidinho com a Adriana, pode falar com a gente está ao vivo na CNN. Queria ouvir da senhora a expectativa para voltar para cá. A senhora que está há 4 anos aqui, não é mesmo? Isso, há 4 anos e são as maiores, né? Estou muito feliz, né? Teve um pequeno problema antes do embarque, mas graças a Deus que tá tudo se encaixando, né? E tivemos o auxílio mais uma vez do consulado. E, bom, sem palavras, né, porque a gente está muito feliz. O sentimento é meio dividido, né, quando hoje deixar certas coisas para trás, mas ao mesmo tempo feliz por ter esse livramento e ter a nova oportunidade de estar seguindo a vida. A senhora, inclusive, que estava dentro de casa quando sentiu o tremor. Se puder contar rapidamente para a gente como que foi esse momento? Sim. Eu acordei, né, para as orações às 4 horas da manhã. E o tremor começou 4h15, 4h17, nessa faixa. Eu sei porque eu dei uma olhadinha no celular, né? E ao tentar levantar eu não consegui. Então ele balançava de um lado para o outro com muita violência. Depois deu uns tremores fortes. Meu marido avisou, é um terremoto, calma, que é um terremoto, né? Eu nunca tinha passado por isso. Depois um som muito ruim, um som como se a terra estivesse revirando. Foi uma coisa extremamente, foi uma cena de terror, de um filme de terror. E sinto. Todos esses dias eu estou há 6 dias sem dormir e o meu corpo permanece sem equilíbrio, né? Como se fosse no dia mesmo do terremoto. E a senhora havia me dito antes, quando a gente conversou mais cedo, que foi acordada pela sua gata. Sim, a bruxa, que eu tive que deixar para trás, infelizmente, né? Eu tive que deixá-la, assim como eu deixei a casa, deixei tudo para trás. E agora nós estamos indo, assim. Qual que é a expectativa? Chegando em São Paulo. De encontrar anjos, assim como nós encontramos vocês, né? Que eu tenho só a agradecer também essa cobertura, a sua atenção, o seu profissionalismo e o consulado também, a Turquia também por ter permitido a saída da gente e todo esse apoio. E
Eu espero um novo recomeço, um novo ciclo, né? E que a bruxa fique bem, né? Eu tenho certeza que vai ficar. Sim, vai ajudar. Muito obrigado, boa sorte para vocês dois. Então, Stephanie, por aqui esse é o clima, é um misto de sentimentos das pessoas que estão deixando tudo para trás, deixando família. Não foram todas as pessoas que conseguiram trazer as famílias. Essa moça com quem a gente conversou agora, ela é casada com um sírio e por isso ela está vindo com o marido dela. Ele é um dos sírios, dos 3 sírios que estão nesse avião. Então, por aqui é esse misto de sentimentos de quem deixa para trás a família, deixa para trás o que tinha, né? Bens materiais, enfim. E uma expectativa de recomeço e de quanto tempo isso vai levar e de que maneira isso vai levar. Então a gente está indo agora para o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e na sequência para o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, aeroporto internacional, completando essa missão capitaneada pela Força Aérea Brasileira de trazer aqui para a Turquia. A gente está em Ankara. Os bombeiros responsáveis para auxiliar os resgates das pessoas, bombeiros, como a gente contou aqui ao longo da CNN, na programação nossa, bombeiros especializados justamente em fazer essa atuação em deslizamento, em cenários conflagrados. Trabalharam em Mariana, trabalharam em Brumadinho, trabalharam em missões internacionais como, por exemplo, ao Haiti, a Moçambique, enfim. O clima por aqui é esse, expectativa com relação ao que vão encontrar mais adiante, mas também um alívio por conseguir sair daqui em segurança e também com o que vão encontrar mais para frente em São Paulo. E não só isso, tentar reconstruir a vida e também de olho nas pessoas que ficaram para trás, que essa é uma parte muito difícil para as pessoas que estão aqui. A Adriana, por exemplo, recebeu alguns remédios para hipertensão, analgésicos, enfim. A situação aqui é essa, é um misto de tristeza, de alívio, mas também de otimismo e de esperança. Stephanie. Puxa, Theo, olha, isso aqui, minha gente, é o trabalho do bom repórter, de estar no local e tentar trazer para a gente que está do outro lado do mundo um pouco da sensação do que as pessoas estão vivendo lá. O Theo, só relembrando para você que está chegando aqui agora, ele está a bordo desse avião, dessa aeronave da Força Aérea Brasileira que foi levando mantimentos, levando medicamentos, levando comida para o povo da Turquia e que agora retorna com alguns cidadãos brasileiros que felizmente sobreviveram a essa tragédia, tiveram muito mais sorte do que outras 24 mil pessoas que já tiveram a morte confirmada até aqui. Então, o Theo está a bordo dessa aeronave e nos traz relatos humanos com essa sensibilidade do bom repórter, trazendo aqui para a programação da CNN relatos como esse dessa senhora que deixa para trás o animal que de alguma forma alertou sobre o que estava acontecendo, sobre esses tremores e que está feliz, né, por ter conseguido sobreviver, mas tão triste por deixar um pedaço da vida para trás. São 17 pessoas brasileiras que estão a bordo e pessoas também de outras nacionalidades que se agarram nesse fio de esperança, de recomeçar, de retomar a vida daqui adiante, depois de ter passado por uma situação que a gente aqui do Brasil não tem nem ideia, né, Theo? Porque felizmente aqui a gente não tem situações de tremores como esse, Theo. Você tem também o relato das pessoas que trabalharam, das pessoas que atenderam no resgate a essas pessoas. O que você viu daí? Olha, assim, eu vou sair um pouquinho daqui para a gente conversar com um pouco mais de calma. Essas pessoas que vão atuar de fato no resgate, a gente deixou elas quando a gente chegou aqui a Ankara no começo da madrugada de quinta-feira. Então essas pessoas foram a campo, foram para, por exemplo, Kahramanmaraş, que é uma das áreas mais atingidas e que está no epicentro desse tremor de terra, desse terremoto de uma magnitude gigantesca. É que, obviamente, eles estão acostumados com o tremor de terra, não é uma realidade boa, a questão não é essa, eles estão acostumados com o tremor de terra, mas não nessa magnitude. Inclusive, preparando uma reportagem que a gente vai ao ar nesse final de semana na CNN, conversando com uma das pessoas que estão aqui a bordo, ele falou, olha, durante a minha vida eu sempre passei por tremor de terra, mas tremia por 30 segundos, e logo na sequência parava, diferentemente do que aconteceu agora. Houve alertas assim, não naturais. Um prédio caiu, as pessoas sentiram que não era como os outros tremores de terra e começaram a
a deixar as casas, a deixar os prédios, a deixar os lares deles. Muita gente, inclusive, que acabou deixando tudo para trás e buscando, inclusive, estou lembrando aqui de uma conversa que eu tive, buscando, inclusive, apenas, por exemplo, alimento na geladeira, sabendo da dificuldade que teria mais adiante para encontrar alimento. As pessoas estão deixando as cidades. Voltando para a pergunta que você me fez, Stephanie. As pessoas que estão no resgate, estão na rua, estão nesse momento em campo, debaixo de escombros, tentando encontrar as pessoas, seja com vida, seja sem vida, mas há uma corrida contra o tempo. Por quê? O inverno está muito frio, a situação, o clima aqui está muito frio, é um frio intenso, de menos 10 graus. Então, não bastasse toda a situação de perder a casa ou de conseguir se manter vivo nos escombros, há o frio intenso que, de acordo com a própria Organização Mundial da Saúde, em um comunicado, em um alerta divulgado nesta sexta-feira, ainda ontem, o frio pode ser um segundo desastre, e essa é a principal preocupação das autoridades de saúde e das autoridades de segurança responsáveis pelos resgates. Então, é uma corrida contra o tempo, de fato, e a OMS diz justamente isso. Se essa busca e esse resgate não for feito de maneira célere, de maneira rápida, o segundo desastre pode ser ainda maior que o primeiro, e esse é o desastre do frio, um clima que chega a menos 10 graus, foi um clima que a gente pegou assim, que a gente desceu aqui em Ankara, na capital da Turquia, Stephanie. Mas os próprios bombeiros com os quais eu conversei isso no voo da vinda, estavam otimistas porque eles estão preparados para trabalhar nisso. Tem uma equipe médica, cães farejadores que já atuaram em outros desastres, mas que fazem a primeira viagem internacional e os cães são cruciais na busca por desaparecidos dos escombros. Os animais também, né, tendo um papel importantíssimo em meio a essa tragédia e nos ajudando, nós como espécie, a sermos um pouco mais humanos, né, Theo? Mas obrigada pelo seu relato, com certeza nos engrandeceu enquanto espécie também, enquanto seres humanos, ouvir histórias como essa, e você certamente vai voltar com uma bagagem humana muito maior. Obrigada, um ótimo trabalho para você, bom voo a todo mundo aí a bordo desse avião da FAB, a CNN, a bordo com eles, minha gente. Esse é o trabalho do bom jornalismo. Olha aí, você que nos acompanha na manhã desse sábado. Que bacana, né? A gente poder ver isso, um fio de esperança, um fio de felicidade em meio a toda essa tragédia.